bom dia do dia 18. Hoje é o segundo dia da semana e nós vamos dar continuidade ao 1 João. Acabamos hoje o 1 João e amanhã a gente acaba João, 2 João 1 e 2 João, 3 João, que cada um só tem um capítulo. Se der, daqui a pouco eu faço outro para não ficar muito comprido. Vamos orar? Bom dia, Pai e Mãe Celestiais, bom dia, verdadeiros pais, Jesus. Te pedimos que possa mais uma vez estar conosco para que possamos compreender vossas palavras e colocá-las em prática, Pai. Sabendo que os discípulos entenderam as palavras segundo o nível espiritual de cada um deles. Mas que Paulo também, mesmo estando ainda agarrado muito ao Velho Testamento, falou das palavras que Jesus continuava lhe ensinando. Queremos, Pai, estar preparado para viver a segunda vinda, a era de ouro dos verdadeiros pais, do terceiro Adão e da primeira Eva. Como já falei várias vezes, a primeira Eva não existiu para Deus, então não teve uma Eva para Deus, porque ela se ligou à serpente, que é o demônio, o Satanás, e depois gerou família centralizada em Satanás. O mundo ficou sob o poder de Satanás, por isso que Jesus disse, o Deus deste mundo, né? Então, o príncipe deste mundo. E então, Pai, queremos estar centralizado em vós, na prática diária do amor, que o Senhor possa treinar nosso coração e nossa mente original para sermos obedientes aos princípios dos céus, aos mandamentos vossos, Pai, para estarmos sobre vossa proteção e vosso amor. Abençoe todas as pessoas que vão assistir agora e depois. Abençoe, Pai, para que a Coreia do Norte siga o rumo da união entre o irmão mais velho e o irmão mais novo, para que eles possam ter paz. Abençoai, Pai, os Estados Unidos da América, o país dos nossos irmãos peregrinos que fundaram aquela nação baseado na fé cristã e na fé que tinha em vós e em vosso Filho, Jesus. Por favor, levanta aquela nação, protege o justo, Pai, os homens de boa vontade, como falou Jesus, para que eles possam verdadeiramente ser fortes e estar com os anjos absolutos para poder vencer e proteger ele, a vida física deles e a das famílias dele, Pai, para que eles possam fazer uma nação grandiosa nos Estados Unidos e proteger as nações pequenas. Te pedimos também pela nossa nação brasileira, que o Senhor levante o justo, Pai, onde quer que eles estejam, desde do nível federal até o estadual, nos poderes legislativo, executivo e judiciário. Onde tiver um justo, o Senhor o levante, proteja a sua família, dê vida longa para que ele cumpra a missão de proteger a nação brasileira, a soberania nacional, ao bem e também as pessoas, cidadãos brasileiros. Protege cada um justo onde quer que ele esteja, também nas Forças Armadas, seja elas o Exército, as federais, as estaduais e o municipal. Onde tiver um justo, que o Senhor possa levantá-lo e protegê-lo para o bem de nossa nação e para que a profecia de ser celeiro do mundo e ajudar os outros irmãos com alimento possa ser concretizado. Acorda nosso povo brasileiro que dorme, Pai, na ignorância ainda. Como disse Jesus, quando fosse nos últimos dias, as pessoas estariam casando, bebendo e dando em casamento até que venha o dilúvio e destrói tudo. Nós sabemos que o dilúvio agora é de várias formas. Nós sabemos que ontem nós lemos, antes de ontem, sobre os anticristos, que não é um, é vários. Em cada lugar surge anticristo, pessoas que são contra a religião celeste vossa, pessoas que são contra o cristianismo, pessoas que perseguem o justo, Pai. Então, todos esses que não cumprem de vossa vontade se tornam auxiliar e, às vezes, o próprio anticristo, como diz a Bíblia, no plural. Bondoso Pai, protege e guia todos os nossos irmãos brasileiros. Levanta a comunidade sagrada para que eles sigam as palavras dos verdadeiros pais, não interpretações de terceiro, Pai. Que o Senhor sabe que Jesus disse que nos últimos dias não ia ter mais parábolas, nem símbolos, mas seria abertamente a respeito de vós. Por favor, prepare nossa mente e nosso coração para ser forte e vencer e ser capaz de ajudar a tolerar quando não for possível amar e aprender a amar, para que seja cumprido o vosso mandamento e que nós possamos também honrar nossos pais e nossas mães, mesmo que ele não esteja conosco. A minha mãe continua, que o Senhor possa estar com ela no hospital, para que os anjos, Pai, médico, como o irmão Lucas, que é chamado na Bíblia médico amado do Senhor, possa estar com minha mãe e que os médicos façam a cirurgia da queda que ela levou e quebrou o fêmur, que possa ser, pelo vosso poder de cura, Jesus, ela possa ser restituída à saúde e o andar dela. Te pedimos que mantenha ela lúcida, protegida de todo o mal, de toda influência. Seja, como diz a música,
que proteja da bondade, da maldade de pessoas boas. Pai Celestiais, guia os médicos, protege os bons médicos também, todos aqueles que trabalham para o bem, para a prosperidade deles e dos outros. Te agradeço e confio em Ti, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, nosso nome. Amém. Adiós. Quando você pensa que tudo vai melhorar, mas boa noite, alguém que está aí, eu não vejo agora, mas depois eu vejo. Eu acredito que seja meu menino, meu bebê. Eu amo tanto. Tá longe, mas... Vamos ler? Vamos ler 1 João 5. Palavras no versículo 1. Todo aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama aquele ao qual dele é nascido. Quem ama a Deus e ama aqueles que é gerado pelas palavras de Deus espiritualmente, ama os que foram gerados, os irmãos, considera os cristãos, as pessoas que acreditam em Deus como irmão. Nisso conhecemos que amamos o Filho de Deus, quando amamos a Deus e guardamos seu mandamento. Gente, olha, é preciso amar e guardar os mandamentos. Se a gente não guarda, a gente não tem amor por Deus, a gente não respeita os ensinamentos dele, certo? Isso é muito sério, ok? Então vamos guardar, praticando. Não é guardar, pegar a Bíblia e guardar, botar aberta na casa, não. É praticar os ensinamentos. Para quem ainda não está na segunda vinda com as palavras de Jesus e procurar encontrar a segunda vinda do Messias. Porque este é o amor de Deus, que guardemos o seu mandamento, e seus mandamentos são pesados. São, para o mundo é porque a gente está num mundo onde tudo é feito errado. Então é lógico que os mandamentos dele se tornam pesados, quando você tem que ir contra os ensinamentos do mundo, contra as coisas que o mundo advoga como verdadeiras, certo? Porque tudo que é nascido, aí vem para a segunda, terceiras e quartas gerações e futuras, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória de quem vence o mundo, a nossa fé. Então, aos que nasceram de Deus, que estão com a linhagem sagrada, para vocês o destino é vitória. É lógico que não vai ser fácil, porque o julgamento começa no próximo ano, a gente não sabe como é que é, né? É meu filho. Um minutinho só. Daqui a pouco eu falo com ele. Rica, eu lhe mostro já, eu tô lendo no Facebook. Daqui a pouco eu falo contigo, tá? Viu? Aí é 1h da manhã, vai dormir. Depois eu lhe mostro no Nubank e nem outros. Beijo. Vamos lá. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Filho é o Filho de Deus? Quando você crê, você pratica. Não é só, eu acredito. Quem acreditar que Jesus é o Filho de Deus, Satanás acredita. A diferença é que ele não pratica nada. Nós temos que crer e mostrar que acreditamos de verdade na prática, certo? Este é aquele que veio por água e sangue. Isto é o Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. Jesus tinha um sangue diferenciado. Ele era água pura, sem pecado, limpa, cristalina. E por sangue, porque o sangue dele, se fizesse um DNA espiritual, ou talvez até um DNA físico, saía que o sangue dele é especial e diferenciado, porque ele é filho legítimo de Deus. Como a segunda vinda vai ser assim também. E o Espírito que testifica, porque o Espírito é verdade. Então, os anjos, os espíritos do Velho Testamento testificavam que Jesus é a verdade, entendeu? Porque 3 são os que testificam no céu. Quem testificou sobre Jesus? O Pai Celestiais, a Palavra, os ensinamentos e o Espírito Santo. Estes são 3 em 1. O Pai,
o Espírito Santo de Deus, todos eles testemunharam o mesmo assunto, ok? Esses são os que testificam na terra, o Espírito, os do Antigo Testamento que apareceram para ensinar e ajudar, a água, ou seja, ele era cristalino, e o sangue dele purificava qualquer um que o seguisse para se tornar igual a ele. Estes são os três, nenhum na terra. E se recebemos o testemunho dos homens, testemunho de Deus é maior. Lógico que é maior, porque quando o Espírito Santo apareceu e liberou o poder dele interpretar, falar, entenderem, né? Gente, veja bem, quando a primeira vez que deu a baixada do Espírito Santo, a língua de fogo na Bíblia, fogo é palavra, né? A gente já viu pela palavra quando Paulo falando isso em Tiago, eles falavam e cada nação que estava ali entendia na sua língua, era ligação espiritual, sentimento, era mandado, tipo, eles disseram, como tem aqui romano, grego e tal, e cada um nós entendemos, eles não são judeus, né? Como é que entendemos ele na nossa língua, entendeu? Então tem que entender o que é o poder do Espírito Santo, ok? Vamos lá. Eu estou aqui. Porque o testemunho de Deus é este, que se seu filho o testificou. O testemunho de Deus é o mesmo de Jesus. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê é mentiroso, faz porque não creu. Testemunho que Deus seu filho deu. Senão, quem não acreditou em Jesus ou não acredita, é porque não acredita também em Deus. Porque o Velho Testamento testifica sobre Jesus. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está em seu Filho. Porque Jesus disse, sede perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. O exemplo de Jesus, o exemplo da vida do Messias, a gente tem que seguir esse exemplo se quisermos ser também filhos de Deus. Por isso que ele disse, e a vida eterna é esta vida está em seu Filho. Esta vida está em quem? Em Jesus. Tá certo? Então, essa é a vida eterna. Aquela que você pode praticar a palavra do Messias. Ok? E esta é a vida que está em Jesus, seu Filho. Quem tem o Filho tem vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem vida. E isso é uma realidade. Se você tem vida física, por isso que o Apocalipse vai dizer, conheço tuas obras, tem famas que estás vivo, mas está morto. Ou seja, está vivo fisicamente, mas para Deus está morto, porque não tem nenhuma ligação com os pais celestiais, ok? Essa coisa vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tem a vida eterna, para que creia no nome do Filho de Deus. Ele escreveu para que as pessoas acreditassem em Jesus e pudessem ter vida eterna. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. Gente, se eu disser assim, Jesus, eu estou com raiva da tal pessoa, leva ela da terra, tira ela daqui, mata, faz isso e aquilo. Jesus pode ouvir meu pedido? Chega a Jesus? Não, porque, olha bem, segundo a sua vontade, a vontade dos céus, a vontade dos pais celestiais, a vontade de Jesus, a vontade dos verdadeiros pais, é só para o bem. Não tem vontade para o mal. Então, se você pede, eu espero que essa pessoa caia, espero que essa pessoa aconteça. Não, peça só que Deus tome conta e mostre toda a verdade. Porque a verdade é parte de Deus. Então, é segundo a vontade dele. Mas como vai ser feito, você não pode determinar. Deixa na mão de Deus. Porque você desejou o mal, você já se liga para o Satanás. Certo? Então, olhe bem. Esta é a confiança que temos nele. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouvirá. Se for da vontade de Deus, se for da maneira dos princípios de Deus, dos ensinamentos de Deus. Então, temos que ter muito cuidado com o que pedimos, ok? Vamos lá. E sabemos que nos ouve em tudo que pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Quando é que vamos alcançar as petições? Segundo a vontade que está em Deus, segundo os ensinamentos dele. Fora disso, não pode, o que é do capeta. Se alguém vir pecar o seu irmão, se alguém vier ver pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, qual é o pecado da morte? Se alguém ver, não ver. Para a morte é os pecados sexuais, os adultérios, pedófilos, etc. Orar
e Deus o dará vida àqueles que não pecaram para a morte. Então, quando você ora, você só pode orar por pecado que não é de morte, certo? Ou a pessoa roubou, mentiu, fez coisas mais leves. Você pode orar para que Deus restitua a verdade nessa pessoa, que restitua a força para ela voltar para Deus. Não pode orar por pecado de morte. E todo mundo na comunidade sagrada sabe qual é o pecado de morte, certo? Só pode orar se não for. Não pode ser capítulo 2, nenhum tipo dele, ok? Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte, certo? Iníquo. Um minutinho só. Era muito antigo, então era muito difícil para ele falar abertamente, né? As coisas que Jesus falou abertamente, mas eles não tinham coragem. A iniquidade pode ser várias coisas, né? Injustiça, mau caráter, certo? Só uma que é diferente de todas, que é os praticado no adultério, na fornicação e outros mais. Ok? Sabendo que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado conservar-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Gente, segundas e terceiras gerações, aí para vocês de novo. Se vocês são de Deus e é nascido de Deus, segundas, terceiras, quartas gerações, gerado por Deus, conserve-se assim, porque dessa maneira Satanás não tem como tocar você, não tem como reivindicar você. Sabemos que somos de Deus, que todo mundo está com maligno. Olha, o resto do mundo está com maligno por quê? Porque eles não querem ouvir, eles não querem mudar, eles não querem mudar o comportamento, não querem mudar o jeito de ser, ok? E sabemos que o Filho de Deus é vindo e que nos deu entendimento para que conhecemos ao verdadeiro. Quando você estuda a Bíblia, quando chega na segunda vinda, você vai saber quem é o verdadeiro falso pelos frutos, como disse Jesus. Pelo fruto conhecerás a árvore, ok? E Jesus disse que ele não vem nem fazendo milagre, nem sinais. No que é verdadeiro, estamos nisto. E seu Filho Jesus Cristo é o verdadeiro Deus da vida eterna. Este é o verdadeiro Deus da vida eterna. E ele disse que na segunda vinda nós temos que reconhecer. Filhinho, guardai-vos dos ídolos. Amém. Essa é a palavra de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, porque foi pequenininha, mas eu vou ver se ainda volto hoje para ler João 2 e 3. E vamos orar para encerrar essa, tá bom? Foi bem rápido. Bom dia, Pai e Mãe Celestiais. Bom dia, verdadeiros pais, Jesus. Obrigado por ter deixado palavras para os vossos discípulos, que às vezes, Pai, eles tinham, como disse Paulo, como disse Pedro anteriormente, que era difícil entender as palavras de Paulo, porque vinham diretamente do Senhor. Então, que nós possamos ter sabedoria espiritual, como disse Paulo, que nós possamos pedir inteligência espiritual para compreender vossas palavras, compreender vossa vontade e executar primeiramente em nossa vida, em nossa mente, em nosso coração, no nosso dia a dia. Por favor, desperta a comunidade sagrada dos verdadeiros pais, desperta os casais que estão em casa para cuidar dos seus filhos e protegê-los do mundo decaído, Senhor, para que eles não se percam, porque o tempo está chegando onde as portas espirituais do céu serão fechadas e começará então a acontecer muitas coisas, e nós não queremos isso, queremos que todos se despertem para que possa seguir e praticar a vossa verdade. Te peço que abençoe cada um que está aqui agora e que vão assistir depois, e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, nosso nome. Amém. Adiós. Muito obrigado. E até, eu acho que eu vou fazer 1 e 2, porque eu me atrasei ontem eu tive uma crisezinha de rouquice de novo, acho que foi os sustos.